Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que vocês vão estar assistindo esse vídeo aí. Espero que estejam todos bem. Na realidade, esse vídeo, o intuito é discutir algumas coisas que estão no e-mail, está lá no e-mail que foi enviado a respeito do processo de qualificação da turma de mestrado que entrou em 2021. Então, são algumas informações básicas aí. Nós preferimos gravar em vídeo para auxiliar nesse processo. Então, a princípio, não é um processo muito complicado, né? A turma de 2021 tem até 13 de julho, quarta-feira, como prazo, tá? Para envio do texto. É, Esse é o prazo limite. Então, tem que observar que 13 de julho termina às 23 horas e 59 minutos da quarta-feira. Então, terminou o prazo e não foi enviado o texto, você já está descumprindo as regras do regulamento do programa. O que é o processo de qualificação, né? Na realidade, a gente chama de qualificação do texto da dissertação, né? Que vai ser qualificado. E esse texto ele deve demonstrar um avanço com relação ao projeto que vocês deram entrada no processo seletivo, contendo essa evolução a partir dos seguintes elementos, né? Que é a organização estrutural da dissertação, ou pelo menos um capítulo desenvolvido. As minúcias sobre o que é uma organização estrutural da dissertação, o que deve constar para ser considerado como um capítulo desenvolvido da sua dissertação é a partir do diálogo que vocês podem ter com os seus respectivos orientadores e orientadoras. Tudo isso é negociado, principalmente sobre a organização estrutural, porque isso tem avaliação pedagógica a partir do que se estuda, ou do que se quer falar. Então, isso não cabe à secretaria, não tem como dar para vocês um padrão do que é necessário estar dentro desses dois itens, pedagogicamente falando. Como funciona a banca para a qualificação do texto da dissertação? Ela é composta por dois professores ou professoras, sendo um membro da Universidade Federal de Minas Gerais e um professor externo à Universidade, ao FMG, né? Professor membro do FMG, gente, não é o sinal de igual de professor do programa, tá bom? O professor do programa, ele é membro o professor ou professora, né, o docente, ele é membro da UFMG. Mas aqui, para esse item específico, não se limita a ser um docente do programa. É bom vocês ficarem atentos nisso quando forem decidir lá com os orientadores e orientadoras a formação da banca. E um externo à universidade, ao UFMG, externo, é fora, né? Tem um vínculo diferente da UFMG. O que isso significa? Universidade privada, fora da FMG, que é um professor da PUC, um professor da Unimontes, um professor da UFBA, da UESC e por aí vai. O que for fora da UFMG é considerado como vínculo externo e não necessariamente precisa de ser de uma instituição de ensino superior federal. Pode ser de uma instituição de ensino superior privada. A pessoa não precisa ter vínculo empregatício, ela precisa ter apenas o título de doutor ou doutora. Então, isso é o que significa ser externo. Ser externo é ter o título de doutor ou doutora e não estar vinculado ao FMG. Esse é o básico da definição do que é um professor ou professora externo ao FMG. Então, como funciona esse processo? Vai ser enviado pelo orientador ou orientadora de vocês, enviado via Google Forms, que vocês viram lá no e-mail o link, porque eu envio partindo do professor já vai servir como uma anuência, que tem falando lá no nosso regulamento. Então, por isso que a gente colocou para o envio ser feito pelo orientador ou orientadora. Isso já vai servir como uma anuência dele ou dela ao texto. Cada parecerista ele tem 30 dias após o recebimento do texto para a emissão do parecer. O parecer ele pode ser apenas como aprovado ou reprovado. Não existe aprovação condicional. Isso existiu há um tempo no FMG,
mas não existe mais. Então, o texto ele pode ser ou aprovado ou reprovado. Sendo reprovado, vocês discentes vão ter mais 30 dias para enviar um novo texto para conseguir um novo parecer. E aí, como eu falei no início, por fim, cada texto de qualificação, se ele não for enviado dentro do prazo desses 9 meses, que no caso de vocês expira em 13 de julho, vocês vão ser, o discente vai ser excluído do curso. E isso é sério, porque isso é sistema, tá? Então, não deixem, não percam esse prazo. E aí, algumas dicas que eu anotei aqui, e aí até coloquei uma observação aí. Por favor, não me mandem mensagens perguntando as mesmas coisas que eu vou falar aqui. Auxiliem na minha saúde mental. Coloquei as 5 perguntas que surgem com maior frequência nesse processo. Primeira delas, o prazo que eu falei no começo do vídeo, é para ter os pareceres já com os resultados ou é para enviar o texto? Esse prazo é para envio de texto. Então, ou seja, vocês não têm que estar qualificados no dia 13 de julho. Vocês têm que enviar o texto 13 de julho. É diferente, porque a qualificação de vocês pode ser, pode ser que ela ocorra 30 dias depois disso, que é o prazo mínimo lá para o recebimento dos textos. Alguns pareceristas atrasam alguns dias, outros enviam antes. Então, o prazo é para o envio do texto, não para estar qualificado. A segunda pergunta é: se eu for reprovado, eu posso trocar um parecerista que me reprovou? A resposta é não, não pode. Você não pode trocar o parecerista se você for reprovado por ele, tá? Então, não pode ter essa substituição de parecer após o envio do resultado. Tem que ser a mesma banca caso tenha reprovação. E é uma pergunta que assim, alguns vão dar gargalhadas, mas ela ocorre, por isso que ela está aí. O que é formato doc e formato PDF, que se pede que o texto seja enviado nos dois formatos. O formato doc é aquele que é salvo geralmente no Microsoft Word, que é o de uso mais comum, pode ser salvo também lá pelo LibreOffice, ou aí no software da escolha de vocês. E PDF é também a forma que salva esse arquivo inserido no Adobe e em outros softwares, né? Por que a gente pede esses dois formatos? Porque aí vai da forma que o parecerista prefere trabalhar. Tem parecerista que manda todos os comentários do texto em Word, tem parecerista que escreve todos os comentários no formulário da qualificação. Então, isso não tem um padrão, porque isso também tem essa variação de escolha do método de trabalho pelo parecerista, e o programa não influencia nesse fato. A gente deixa livre para que ele faça da forma que julgue conveniente. Para nós, interessa que vocês recebam o retorno do texto a partir de um formulário padrão que é enviado, e aí sim, nesse formulário é padrão. Agora, a forma das considerações que o parecerista vai enviar é livre. Quarta pergunta: qualificação é presencial? Não é presencial, gente. A qualificação no programa ela não é como uma defesa, não é uma pré-defesa. Todo esse processo é online, desde o envio dos textos até o recebimento dos pareceres, todo esse processo é online. E por fim, e o COEP? Então, o COEP, eu não sei quais de vocês vai ser necessário passar pelo Comitê de Ética e Pesquisa da FMG. Então, eu não indico que vocês deixem isso para a última hora, eu já indico vocês fazerem logo. O COEP tem as suas especificidades, seus níveis de complexidade, que varia a partir do trabalho que se propõe a desenvolver. Então, o meu trabalho teria que passar lá, eu mexo com pessoas na minha pesquisa, o meu trabalho vai ter que passar pelo COEP. O que eu faço? Recebi o parecer? Solicite à secretaria a assinatura da coordenadora e do departamento ao qual o seu orientador ou orientador está lotado. Então, isso é importante, achei melhor pontuar aqui para a gente ficar acertado assim, porque são níveis de coleta de assinatura. A gente pega essas assinaturas do coordenador e do chefe do departamento, do orientador ou orientadora, e depois também na folha de rosto, a gente vai coletar outras assinaturas do
orientador, da orientadora e do diretor da unidade. Então, essas são as perguntas que mais ocorrem com determinada frequência para esse processo, e boa sorte para vocês aí. Espero que dê tudo certo nessa qualificação, não só ela, como na jornada acadêmica de vocês. Um abraço a todos.